Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula de geometria do dia 13 de maio. É o seguinte, agora a tia Andréia vai seguir o horário que a tia Márcia fez para as lives, porque na verdade vocês teriam aula de geometria na quinta, não é? Só que na live a aula de geometria está na quarta, então vai ser de acordo com o horário das lives, tá bem? Então, eu gostaria que vocês abrissem a apostila de vocês, naquela atividade que a tia Andréia marcou semana passada, página 65, que eu vou fazer a correção, tá? Quem não fez ainda, espera para depois assistir a aula. Na página 65, considerando cada quadradinho como unidade de área, escreva abaixo de cada figura a sua área correspondente. Então, como a tia Andréia falou, área é a região interna da figura e perímetro é o contorno da figura, não foi isso? Então, é só a gente contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 unidades de área. Esse aqui deu 13, esse 10. Agora, esses três aqui, vocês lembram que a tia Andréia explicou que quando o quadradinho está partido no meio, a cada 2 a gente conta 1, porque meio mais meio não dá 1 inteiro. 1, 2, 3. Com mais 4 aqui dentro, 7. Aqui também, olha, tem 3 metades desse lado e 3 metades desse lado. Então, se eu junto as metades, vão ficar 3 inteiros. E eu conto os que estão inteiros aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Com mais 3, 15. Aqui, a gente junta duas metades, forma um inteiro aqui. Com mais um inteiro aqui dessas duas metades, 2. Agora eu conto os inteiros. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Tá? Então, sempre que tiver metades, a gente tem que juntar, ó. Meio aqui com mais meio aqui, 1. Meio aqui com mais meio aqui, mais 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá bem? Agora o próximo exercício. Considerando cada quadradinho como unidade de área e a lateral dele como unidade de perímetro, desenhe no quadriculado cada uma das figuras descritas a seguir. Uma figura amarela com 9 unidades de área. Olha, a tia Andréia colocou essa aqui, mas como eu expliquei na aula anterior, que a tia Andréia explicou essa atividade, tinha outros formatos para colocar, não é? Poderia ser 9 em linha reta, tá bom? Agora, uma figura verde com 56 unidades de área. Aqui, fez desse jeito. Podia ser 2 fileiras de 28. Então, é só vocês pensarem num total de 56 quadradinhos, tá? A letra C. Uma figura azul apenas com quadradinhos inteiros e 12 unidades de perímetro. Ou seja, o contorno da figura tinha que ser 12. Aqui na apostila foi colocada uma letra T, mas poderia ser de outra forma também, desde que contando, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Desse um total de 12 no contorno. E uma figura vermelha, com quadradinhos inteiros e 16 unidades de perímetro. De novo, contorno, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Não pediu com 16? Não precisa ser idêntico a esses aqui, não. Desde que vocês contando de 16 em volta, tá certo. Prestar atenção quando falar área, aí é a região interna da figura. E quando fala perímetro, aí a gente vai pensar no contorno da figura, tá? Agora, a gente viu as medidas de área com papelzinho quadriculado, não foi isso? Para compreender o que é área. Agora, no dia a dia, quando a gente vai, por exemplo,
querer trocar o piso do nosso quarto. Aí a gente vai ter que comprar o material para a área do nosso quarto, para aquele espaço. A gente não vai chegar lá e falar assim, eu quero 20 quadradinhos desse tipo. Vamos supor que o nosso quarto seja de piso quadriculado. Não é assim que a gente compra. Existe a unidade padrão. Olha, se eu pego um quadradinho de 1 centímetro de lado, então eu falo que a área desse quadradinho é 1 centímetro quadrado. O 2 ficou apagado aqui em cima, mas tem um 2zinho aqui em cima. Sempre que fala de área, tem um 2 em cima. Que a gente multiplica 1 centímetro vezes 1 centímetro, fica 1 centímetro quadrado, tá? Agora, vamos ver como medimos a área em centímetros quadrados. Olha só, nós temos esse retângulo aqui. Aí a gente mede as medidas dos lados. Aqui mede 2 e aqui 5. Então, aqui também é 2 e aqui também é 5. Depois, dividimos em quadradinhos de 1 centímetro quadrado. Olha só, quadriculou, pegou a régua, foi medindo 1 e marcando. Então, o que aconteceu? Ficaram com 5 centímetros e 2 centímetros. 2 fileiras de 5 centímetros. 5 vezes 2, 10 centímetros quadrados. Só que a gente não precisa ter esse trabalho de ficar desenhando quadradinhos, não. Aqui só foi desenhado para explicar. Para a gente calcular a área de uma figura, basta multiplicar a altura vezes a base. A base não mede 5 e a altura dela é 2. 5 vezes 2, 10. Isso aqui foi só para mostrar para vocês que realmente dá 10 o resultado. E põe um 2 em cima do centímetro, 10 centímetros quadrados, tá? Aí aqui nas páginas 67 e 68, tem uns exercícios para vocês fazerem. Eu vou explicar para vocês. Olha só, ao medirmos os lados de determinado retângulo, obtemos 3 e 4 centímetros. Sendo assim, responda ao que se pede. Quantos quadradinhos de 1 centímetro quadrado podem ser formados? A gente não viu que na figura anterior tinha 2 e 5 centímetros, ficou 10? Então, é só a gente multiplicar 3 vezes 4, 12. Podem ser formados 12 quadradinhos. E a área desse retângulo é 12 centímetros quadrados, tá? O número 2. O número 2, vocês vão medir os lados da figura. Ó, vocês medem altura e largura. E para calcular a área, vocês vão multiplicar a altura vezes a largura, tá? Sempre é altura vezes largura para encontrar a medida da área. Em todos esses, vocês vão fazer assim. Se vocês mediram esse lado, vocês não precisam medir esse, que é a mesma coisa. Se mediu em cima, não precisa medir embaixo. Aí é só multiplicar um pelo outro que a gente acha a área. A mesma coisa nesses aqui, tá bem? E na página 68, olha só. Keiko precisa auxiliar o sensei a arrumar o tatame para uma apresentação de judô. Para isso, ele monta um tatame com 36 quadrados de EVA, formando a seguinte configuração. Ele colocou 4 aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 4 vezes 9 não são 36? Então, a área desse tatame é de 36 quadrados de EVA. Você percebeu que o tatame que Keiko montou e o que o sensei estava pensando tem a mesma área, mas perímetros diferentes? Olha só o que o sensei pensou. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sensei pensou em colocar 6 fileiras de 6. E a Keiko colocou 4 fileiras de 9. Aqui dá 36, porque 6 vezes 6 são 36. E aqui também dá 36, porque 4 vezes 9 também são 36. Então, a área das duas figuras é a mesma.
Agora, para a gente verificar o perímetro, é só a gente contar o contorno, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 é o perímetro desse. Agora aqui, todos os lados não tem 6? Não são 4 lados? O perímetro desse vai ser 24. Elas não têm o mesmo perímetro. Então, as figuras podem ter a mesma área e ter perímetros diferentes, tá? Agora, pediu para vocês pintarem na malha quadriculada as configurações possíveis de formas retangulares que podem ser formadas com 16 quadrados. Depois, determine o perímetro de cada figura. Olha só, eu vou dar um exemplo aqui. Eu posso fazer 16 em linha reta, ó. Espera aí que entortou um pouquinho. Tia André vai arrumar, tá? Não vou desmanchar, não, senão desmancha meu traço inteiro. Ó, esse aqui é um deles. Eu tenho 16 quadradinhos. Agora, qual outra multiplicação que dá 16? 2 vezes 8 não dá 16? Então, eu posso fazer 2 fileiras de 8. Tem outras multiplicações que dá 16 também. Então, vocês vão colocar todos os formatos que dão com a área de 16. E depois vocês vão determinar o perímetro, ou seja, contar quantos quadradinhos no contorno dessa figura aqui. E aqui, olha só, usando a multiplicação complete, 1 vezes 16 é igual, então significa que aqui também tem que estar 16. 2 vezes quanto que dá 16? 4 vezes quanto que dá 16? E aqui, 1 vezes 36 dá 36. 18 vezes quanto que dá 36? Pensa um pouquinho. 4 vezes quanto que dá 36? 6 vezes quanto que dá 36? Aí vocês vão completar aí com os números, tá? Pessoal, por hoje é isso. Beijinhos e até a próxima aula.